Olá pessoal, vamos em nossa sequência de leituras do livro Coração de Jesus, que como já te falei, escrevi entre o ano de 2001 e 2004, mas eu não publiquei. Por isso eu estou agora lendo esses capítulos e proporcionando para você esses vídeos. Hoje estarei falando a respeito de Jesus. Ele disse: Eu sou a videira verdadeira. Como o nosso Senhor Jesus de Nazaré é maravilhoso, incomparável. Agora ele faz outra comparação para revelar a si mesmo e a sua natureza. Ele disse que é a videira verdadeira. Ora, sabemos que a videira produz uvas e que a mesma era uma das figuras bíblicas sobre a nação israelita. Antes de meditarmos nessa comparação de Jesus, precisamos voltar um pouco ao passado na história bíblica. O primeiro relato sobre videiras que temos nas Escrituras se encontra em Gênesis 9, de 20 a 28, onde após o dilúvio, Noé, o patriarca, para festejar o grande livramento que recebeu, plantou uma videira e a mesma produziu muitas uvas. Noé, então, daquelas uvas, fez com que do seu suco fermentado surgisse uma bebida alcoólica, o vinho, que se tornou uma pedra de tropeço para a vida dele, pois devido à sua embriaguez, veio maldição sobre o seu filho Cão, que havia zombado de seu pai. Talvez você não saiba toda a história, por isso sugiro que leia o texto acima citado. O fato é que aquela videira plantada por Noé era uma videira falsa, não como planta, mas devido às consequências desastrosas para Noé e para toda a humanidade. Outro relato importante sobre videira aconteceu quando Moisés enviou os espias para reconhecer a terra prometida. Está lá em Números capítulo 13. Aqueles homens ficaram tão maravilhados que colheram um cacho de uvas de uma videira gigante. O cacho era tão grande que foram necessárias 2 pessoas para carregá-lo. Aquela videira era símbolo da maravilhosa terra que eles iriam herdar, da bênção que lhes foi prometida. A videira era o exemplo da grandeza do favor divino, mas como muitas vezes acontece até conosco, aqueles homens, exceto Josué e Caleb, não conseguiram ver na videira gigante a prova do favor divino para com o seu povo. Viram sim os gigantes da terra, tiveram medo e ao invés de levar esperança, levaram o povo ao medo, ao temor, assim como nos dias atuais. Quanta gente tentando impor medo sobre o povo. Eles haviam se esquecido que o mesmo Deus que criou os gigantes da terra também criou a videira e iria tirar de cena os inimigos de Israel. É uma pena quando não conseguimos enxergar a bênção da videira gigante em nossa vida. Apenas os gigantes da terra e o medo do que está por vir. O Senhor quer nos levar a colher grandes cachos de uvas, que são as bênçãos a nós prometidas. Em muitas ocasiões, os profetas do Antigo Testamento usaram a palavra videira como representação do povo de Israel, o povo escolhido. Salmo, capítulo 80, do versículo 8 ao 14, Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 5, Oséias, capítulo 10, versículo 1, falam a respeito disso. Ao vermos Jesus se comparando à videira, podemos entender que ele tem seus ramos. Toda videira tem os ramos. É isso que ele quer enfatizar. Ele disse: eu sou a videira e vocês são os ramos.
As uvas nascem exatamente nos ramos. O interessante em Jesus, ao fazer de nós seus ramos, é nos levar a produzir muito fruto, como bons ramos ligados à videira. A preocupação de Jesus é que os seus ramos estejam limpos e podados. Para que uma planta possa ficar bonita e saudável, deve ser, em primeiro lugar, limpa e podada. É necessário ser retirado tudo que atrapalha o desenvolvimento da planta. Os galhos secos, os ramos amarelados, tiram o vigor da planta, pois absorvem as proteínas e vitaminas que deveriam ir para os ramos que ainda estão em condições de produzir os frutos. Por isso, quanto mais ramos secos e folhas amareladas, mais fraca a videira estará e menos frutos dará. Além disso, é necessário adubar a terra em volta da planta e regar, como necessidade ao fortalecimento da planta. Jesus afirmou que os seus ramos, ou os ramos ligados a ele, que estivessem produzindo, deveriam ser podados e tratados de forma a produzirem mais e mais frutos. Já os ramos que não dessem fruto seriam simplesmente retirados e jogados ao fogo. Isso nos mostra que o nosso Senhor Jesus tem uma preocupação conosco. Ele quer que estejamos na ativa, agindo como bons ramos que produzam. Não há condições de estarmos ligados à videira sem produzirmos. Ao contrário das videiras que produzem uvas que, se não forem consumidas no devido tempo, apodrecem e são jogadas fora, Jesus disse que o nosso fruto deveria permanecer. Você deve estar se perguntando, mas que fruto é esse? Como a Bíblia disse, e tem como regra interpretar a si mesma, ela mesmo responde. Investigando um pouco mais as Escrituras Sagradas, temos a resposta em Gálatas 5:22, onde descobrimos que o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. E para completar, o apóstolo Paulo diz que contra essas coisas não há lei. Ou seja, vivendo do fruto do Espírito, ninguém poderá, mesmo que queira, ir contra você. Desenvolver o fruto do Espírito é produzir o bom fruto que permanece para a vida eterna. O nosso Senhor também afirmou que Ele é a videira e nós os ramos, e o Pai Celestial é o agricultor. Em outras palavras, Ele é o dono da vinha. Está lá, tudo escrito em João capítulo 15. E por o Pai Celestial ser o dono, Ele quer cuidar de nós, pois o seu interesse é que nós estejamos dando o verdadeiro fruto em nossas vidas. Jesus, na transformação de água em vinho, em uma festa de casamento que ocorreu em Caná da Galileia, demonstrou ser a verdadeira videira e fez da água, que era símbolo da purificação do povo, o melhor vinho para os participantes daquela festa. Jesus sempre faz o melhor. Afinal, como videira legítima, ele tinha como fazer o melhor vinho. Era a sua marca fazer o que é bom, ou seja, tudo que é muito bom. Como proprietário, o Pai Celestial tem profundo interesse pela produção de frutos. Ele quer ver a videira verdadeira, juntamente com seus ramos, produzindo frutos que permaneçam, frutos de qualidade. Por isso, devemos sempre ter em nossa mente o melhor para nós e o melhor de nós. Jesus, sendo a videira, produz o fruto da justiça, pois utilizou exatamente como figura o cálice de vinho, como representação de seu sangue derramado e por nossa causa e em nosso lugar. A videira que produz o fruto foi pisada, moída, espremida até ser derramada, para que através daquele sangue na cruz tivéssemos condições de esperar
até o dia em que comemoraremos com Ele a vitória frente aos poderes das trevas e da morte. Da mesma forma que o produto da videira, que é Jesus, produz salvação, também produz a indignação divina, frente ao desprezo que a humanidade tem para com o seu sacrifício. O lagar da ira de Deus está se enchendo até a medida, onde dará a justa punição aos rebeldes, àqueles que não deram crédito a tudo aquilo que Jesus, a videira verdadeira, fez. Mas ainda há esperança para nós, que somos ramos da videira. Ele que fez de nós verdadeiros ramos incorruptíveis, puros, prontos a produzirmos o bom fruto, assim como Ele o faz. Querido ouvinte, você que está me vendo, chegou o momento de você experimentar do verdadeiro fruto da videira, o sangue derramado por Cristo na cruz, vindo diretamente do doce coração de Jesus, pronto a purificar a sua vida. Deixe a verdadeira videira ligar você a Ele. Receba Jesus de Nazaré em sua vida. O próximo capítulo estarei falando sobre Jesus como o caminho. Se você gostou, dê o seu like. Se você deseja que eu dê uma palestra em sua comunidade, basta acessar os meus contatos. Que o Eterno possa te abençoar ricamente. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com você.